Repete-se sempre o mesmo ciclo. A nítida luz solar desaparece e a lua apodera-se do céu para iluminar a noite. São as horas em que muitos animais selvagens despertam da sua letargia diurna e iniciam a sua inquietante atividade em todos os cantos do enigmático, escuro e vital bosque mediterrâneo. O mocho galego, por exemplo, inicia a sua fase de vigília e proclama com lúgubres guinchos que é um feroz inimigo para tudo o que se mexa no solo. Os escorpiões exibem as suas defesas. As codornizes tremem de medo. O toirão vibra com o rasto das suas presas. As corujas das torres anseiam por entrar em ação. A salamandra de costelas salientes espreguiça-se. Os morcegos abrem os olhos. A gineta lança-se na perseguição. E o ouriço caixeiro faz o reconhecimento do terreno. A numerosa diversidade dos notívagos do bosque, grandes e pequenos, presas ou predadores, prepara-se para desfrutar de uma escuridão na que alguns se destacam pela sua habilidade de atacar de surpresa. Instala-se uma revolução neste submundo de trevas, onde o mais importante é sobreviver a todo custo, pois aqui mandam os guardiões da noite. Durante o dia, o brilhante leque de encantos do Portugal selvagem está descoberto. Quase tudo se pode ver com uma claridade diáfana. Quase todos os elementos vivos que integram os confins dos bosques da zona central do país estão à vista sem nenhum segredo. Mas quando a noite começa a cair, os bosques tornam-se quase opacos, turvos e nebulosos. E quando o delicado reflexo da lua se apodera do ambiente, inicia-se o enérgico jogo das sombras vivas. Os senhores da noite mostram-se e os habitantes do silêncio emergem com milagres ressuscitados. Existem mais de 3.000 espécies de centopeias, 30 das quais são do género Scolopendra. Todas elas estão agrupadas na classe Chilopoda. São animais de corpo comprido e estreito, formado por múltiplos anéis, chamados metâmeros, e que, contrariamente aos miriápodes, só possuem um par de patas em cada segmento. As escolopendras colonizaram todos os ecossistemas, desde os áridos desertos ao círculo polar ártico. São carnívoras e possuem apêndices bucais que segregam um veneno que imobiliza as suas presas. Na base das suas antenas situa-se o órgão de Tomosvari. É um órgão que, segundo parece, detecta as vibrações e as substâncias químicas ambientais. Um super dispositivo sensorial para um papa-léguas de 15 centímetros que adora a umidade e detesta a luz. Na hermética penumbra do interior do Alentejo, vive um rapaz leve, 200 gramas e de pequena estatura. É uma ave solitária, mimética, inquieta e de olhar penetrante, o mocho galego. Estes diminutos mochos de plumagem cinzenta acastanhada com manchas brancas, injustamente considerados mensageiros da morte, devido ao seu canto melancólico, caçam de noite e ao amanhecer. Nunca dormem profundamente. A sua visão e audição são admiráveis. Vêem tudo e ouvem tudo. Quando captam o menor ruído,
lançam-se no ataque desenfreado, mesmo que a escuridão seja total. Este inconfundível aracnídeo tem cerca de 15 centímetros. É o lacrau. É um artrópode simbólico nas civilizações antigas que, tal como o mocho galego, é simultaneamente considerado um ser divino e maligno. Durante o dia, esconde-se debaixo das pedras. Durante a noite, transforma-se num predador letal graças ao veneno paralisante existente no aguilhão da sua cauda. A picada do lacrau é muito dolorosa. Apesar de ser mortal para alguns insetos, as presas deste gladiador noturno, armado com 2 potentes pedipalpos anteriores, nunca têm consequências fatais no ser humano. Desde tempos imemoriais, as aranhas e os animais serpenteantes foram considerados prejudiciais, pois traziam má sorte ou simplesmente eram desagradáveis à vista. Foram repudiados sem que sequer fosse valorizado o grande êxito evolutivo que quase todos eles representam. Como este tímido fantasma do subsolo, um dos seres mais curiosos da fauna selvagem portuguesa. A cobra cega. Apesar de ter aspecto de minhoca, é um réptil. A vida da cobra cega decorre quase totalmente debaixo da terra e às cegas, pois os seus olhos carecem de utilidade. E então como se alimenta? Simplesmente através do seu olfato e da sua audição, que são excelentes. Bastam-lhe esses 2 sentidos para capturar formigas e larvas de insetos, quando deambula pela superfície úmida do sotobosque. É precisamente esse o habitat preferido deste ser rosáceo, especialista em escavar galerias profundas. É um hábito reincidente e, sobretudo, uma ótima forma de desaparecer quando anda por perto alguma gineta, um carnívoro de aspecto felino que, apesar de se alimentar primordialmente de pequenos mamíferos, lagartos e aves, não despreza aperitivos tão suculentos como as cobras cegas. Na pequena cabeça da gineta destacam-se as suas orelhas arredondadas, bigodes compridos muito sensíveis e as pupilas verticais dos olhos adaptados para a visão noturna. Esta perseguidora florestal tem cerca de 20 centímetros de altura e o seu peso ronda os 2 quilos. Ao que parece, a sua presença na Península Ibérica é recente, uns 2000 anos, pois foram os árabes que introduziram na Europa esta espécie de pelagem malhada. É um animal que se mantém alerta durante 56% da noite. Um alto índice de atividade também é apanágio deste anfíbio comprido, o tritão marmorado. A sua cauda, lateralmente achatada, tem o mesmo comprimento que a cabeça e o corpo juntos. Coloniza todo o tipo de ambientes aquáticos, habitualmente com pouca corrente. Na época de acasalamento, os machos exibem uma notável crista no dorso. Têm dentes tanto na maxila superior como na inferior. A pele é rugosa, verde, com manchas negras e com glândulas cutâneas que a mantêm sempre úmida. São caçadores noturnos de crustáceos, minhocas, aranhas e lesmas. Só saem da água para se refugiarem entre as pedras ou os troncos das árvores para escaparem ao ataque dos seus principais predadores, cobras de água, viperinas, garças e cegonhas. Atingem a maturidade sexual aos 3 anos de idade e a sua reprodução tem lugar em finais do inverno. Outro anfíbio com cauda é a salamandra de costelas salientes, o segundo maior uródolo da Europa, apenas suplantado em tamanho
pela salamandra cavernícola dos Balcãs. Produz substâncias tóxicas através das glândulas da pele e destaca-se por ter um mecanismo de defesa único. Sempre que queira, pode trespassar a sua própria pele com as extremidades pontiagudas das costelas e infligir uma dolorosa picada a todos aqueles que tentarem comê-la. Caminha de forma desajeitada fora de água. Possui garridos tubérculos costais cor de laranja e calosidades negras nas extremidades anteriores para evitar que a fêmea se escape durante o acasalamento. A cabeça é larga e arredondada e possui no pescoço uma rugosidade semelhante a um colar chamada prega gular. Não são exigentes relativamente à qualidade das águas e aguentam temperaturas entre os 0 e os 20 graus centígrados. A primeira regra na escuridão é ser silencioso e passar desapercebido. Uma norma que o grilo segue à risca, auxiliado pela sua camuflagem castanha. Mas o sigilo de nada vale quando o mocho galego está presente. Para ele, todos os sons do bosque são audíveis. Não existe nada que não detete com total nitidez, ainda que seja a insignificante vibração deste inseto parente dos gafanhotos. A rapace concentra-se no objetivo e limpa as suas garras mortais. O grilo permanece alheio à ameaça e salta pelas rochas sem temor. Parece menosprezar a habilidade do seu predador. Talvez pense que a sua sentença de morte seja uma hipótese improvável. Erro crasso. Como um violento furacão, o mocho galego lança-se ao ataque e em décimas de segundo conclui a sua missão exterminadora. A vida no mundo das sombras é trágica. Uns têm de morrer para que outros subsistam. Que dura é a existência crepuscular e quão dinâmica é a crónica noturna do Portugal selvagem. Para piorar ainda mais as coisas, vive neste bosque mágico outro inquilino sonolento, a coruja do mato. É uma aguerrida caçadora de insetos voadores, micromamíferos e até aves como as gralhas ou os gaios, presas grandes para uma ave como esta, cuja estatura não costuma ultrapassar o meio metro. Mas nem todos os protagonistas da noite voam ou têm asas. Alguns, como o ouriço cacheiro, têm patas, aspecto rechonchudo e um corpo cheio de espinhos, de 3 centímetros de comprimento. A qualidade deste trotamundos notívago, o maior insectívoro da Europa, radica em saber proteger-se dos perigos, formando uma bola de espinhos inexpugnável para os seus predadores. Uma qualidade elogiada por Esopo, o famoso escritor de fábulas grego. A raposa sabe muitas coisas e o ouriço cacheiro apenas uma, mas importante. Raramente sai do seu esconderijo antes de 1 ou 2 horas depois que se oculta o sol e volta a retirar-se antes que amanheça. Durante as suas saídas, que podem chegar a abarcar um perímetro de 100 hectares, devora insetos, ratos, ovos de aves, répteis e frutos e bagas silvestres. Para além de bom garfo, é um grande nadador e tem um olfato muito apurado. Apesar da sua proteção de espinhos, os ouriços cacheiros adultos são alvo de raposas e rapaces noturnas. Os juvenis, por seu lado, têm como predadores serpentes e toirões, ameaças que também enfrentam estas tímidas aves galiformes, as discretas codornizes. Contrariamente aos outros membros da família dos faisanídeos, as codornizes nunca pousam nas árvores
são totalmente terrestres. Apesar de também estarem ativas durante o dia, durante a noite perscrutam o solo em busca de caracóis e larvas de insetos. Procuram não chamar muito a atenção, pois apesar da sua plumagem mimética, são vulneráveis ao ataque de muitos predadores vorazes. E isso é algo que acontece sobretudo quando estão a incubar, um período que dura aproximadamente 3 semanas e que é da total e exclusiva responsabilidade da fêmea. A codorniz é uma espécie polígama e conhecida pelo seu notável vigor sexual. Os machos são capazes de cobrir várias fêmeas consecutivamente. E estas, por sua vez, podem ser fecundadas por mais de um macho no decorrer de poucas horas. Como os ninhos da codorniz chegam a conter 18 ovos, são muito apelativos para o toirão, um dos seres melhor adaptados à penumbra dominante do bosque escuro. Com o nariz colado ao solo, este farejador nato, de corpo comprido, explora todos os recônditos florestais até encontrar o delicioso manjar que são os apetecíveis ovos das codornizes. Como bom saqueador que é, desfrutará até que as nutritivas provisões se esgotem. O toirão é um animal arcaico. Já se encontraram ossos fossilizados que remontam ao Pleistocénico, há cerca de 2 milhões de anos. O tamanho é o principal rasgo diferenciador dos sexos. Os machos são mais pesados e maiores que as fêmeas. Ainda que alguns considerem o toirão um ser desprezível, a verdade é que desempenham um papel importante na natureza. Entre outras coisas, controlam a proliferação excessiva dos roedores, um papel benéfico que também pode ser atribuído ao príncipe das trevas, o omnipresente mocho galego. O mocho galego costuma permanecer imóvel em qualquer lugar que sirva de miradouro sobre o campo de batalha. Quando se alarma, efetua curiosos movimentos de nervosismo. Uma ansiedade que se acentua quando os ratos do campo entram no seu alcance e que não tarda a desaparecer, pois a rapidez é uma das magníficas virtudes deste impiedoso executor de roedores, que nunca concede segundas oportunidades às suas presas. A vitória representa para ele uma sólida garantia de sobrevivência. Por muito simples e cruel que pareça, matar para comer significa viver. Em pleno coração de Portugal, situa-se o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Salvo pequenas zonas limítrofes, toda a sua área geográfica encontra-se inserida no maciço calcário mesozoico e os seus principais componentes geológicos pertencem ao Jurássico, o período geológico que se caracteriza pelo domínio dos grandes dinossauros. Uma das atrações mais deslumbrantes do parque é a sua vasta quantidade de grutas, como a de Mira de Aire, descoberta em 1947 e a maior do país, graças aos seus 10 mil metros quadrados de extensão. Mira de Aire é uma autêntica catedral subterrânea, adornada com todo o tipo de estalactites e estalagmites, impregnadas de carbonato cálcico. Mas estas grutas de escuridão permanente são particularmente importantes
por albergarem milhares de colónias dos únicos mamíferos da Terra que são capazes de voar: os morcegos. Dez das 26 espécies de quirópteros que estão registadas em Portugal continental habitam neste ecossistema cavernoso e sem luz. Morcegos anões, morcegos de ferradura, morcegos ratos grandes, morcegos arborícolas grandes, morcegos orelhudos, morcegos de peluche e morcegos rabudos passam o dia a dormir dependurados nas grutas. Quando cai a noite lá fora, dispersam-se pelos céus para consumir numa só noite metade do seu peso em insetos. É uma atividade vital, pois graças à sua dieta, os morcegos reduzem as pragas e evitam a propagação de doenças. Não obstante, o reduzido número de refúgios que provoca concentrações massivas, a deterioração dos biótopos úmidos, onde se concentram os insetos, e o uso de pesticidas tornam-nos vulneráveis. A plumagem parda dourada, os grandes olhos negros, o ventre branco e, sobretudo, um disco facial em forma de coração são características que definem as corujas das torres. São uma verdadeira maldição para os roedores, pois estes constituem, juntamente com outros micromamíferos, 90% da sua dieta. Apesar de as vertiginosas capturas da coruja das torres terem lugar durante a noite, não é raro vê-la em ação em plena luz do dia. E não depende apenas da sua visão para caçar. Apenas com a sua audição e envolta na mais completa escuridão, é capaz de localizar presas que normalmente engole inteiras. Entre as oliveiras e o mocho galego existe uma evidente simbiose, pois é frequente encontrar nos buracos dessa árvore, tipicamente mediterrânica, os seus refúgios de criação. 28 dias após a eclosão, as crias já saem sozinhas do ninho, permanecendo durante um período de 2 meses perto da árvore que as viu nascer. Apesar de ambos os adultos se encarregarem da alimentação das crias, o macho destaca-se nessa função. Tal como durante o período de incubação levava para o ninho muitas presas para alimentar a fêmea, continua agora a alimentar, com grande perseverança, as suas crias e a proteger com galhardia o lar da família. O mocho galego é uma ave relativamente comum em todo o Portugal, desde o norte ao sul do país. É uma espécie residente durante todo o ano. Costuma ocupar terrenos agrícolas ou com arvoredo disperso, em detrimento de zonas altas ou lugares onde a vegetação é muito frondosa. A sua distribuição mundial é tão ampla que pode até ser encontrado na Mongólia, países bálticos, Etiópia e alguns núcleos desérticos do Saara. A lua retira-se para os seus aposentos celestiais e, com o seu ocaso, a fauna noturna do Portugal selvagem encerra a sua atividade. Os sentinelas da noite dão lugar aos povoadores da luz e, pouco a pouco, este reluzente jardim das maravilhas, que é o bosque mediterrâneo, transforma-se num luxuriante paradigma de vitalidade diurna.